E eu convido você a alguns pensamentos nessa noite, só para contextualizar. Nós estamos aí nos últimos 2 meses falando sobre as doutrinas, sobre as nossas crenças fundamentais, que são 28, pautadas em algumas doutrinas que temos. As crenças fundamentais fazem parte desse corpo de doutrinas. E dentro de uma ficha batismal nós temos ali 13 perguntas muito importantes. E o pastor Átila, o pastor Denilson e eu estamos aí há 2 meses pregando sobre essas perguntas tão importantes para que, como eu faço para aceitar a Jesus e ser um adventista do 7º dia? Falamos sobre Jesus como o único Salvador, salvação pela graça, a igreja remanescente, o povo de Deus, a lei de Deus. Temos hoje uma temática importante. Basta crer é uma boa pergunta. Será que para ser cristão basta eu crer que Deus existe? Basta crer para que eu seja salvo do pecado? Basta crer em Deus para que a minha salvação esteja garantida? Essa resposta nós temos que encontrar na palavra de Deus. De que forma expressamos que cremos nesse Deus? Há uma ideia de alguns evangelhos que, se você aceitou Jesus, agora você pode viver da forma que você quer, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados na cruz. Então vamos pecar, gente, porque Jesus já pagou por todos os pecados. É basicamente um pensamento dessa forma, mas não é dessa forma que a Bíblia nos coloca. E eu convido você, já deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 16. Atos 16 vai falar sobre um homem, esse homem chamava-se Saulo de Tarso, que a Bíblia também chama de Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é seu nome hebraico e Paulo é seu nome romano. É a mesma pessoa. Em Lucas você encontra, diz, olha, Saulo também chamado Paulo, que é o apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 livros da palavra de Deus, tamanha a sua importância e conversão. Mais o livro de Hebreus, que nós cremos sim. A teologia, os teólogos ainda não afirmam que é Paulo, mas 90% a característica de Paulo. E nós sabemos que foi Paulo, através da revelação também. Então são 14 livros que Paulo escreve, dos 27 do Novo Testamento. Mas Paulo, no capítulo 16, ele está ali conhecendo um jovem chamado Timóteo, que falava muito bem dele e ele queria levá-lo nas suas viagens. Paulo começa a evangelizar e tamanha era a dificuldade de entender quem era Paulo. Só para você entender, Paulo ele era perseguidor dos cristãos. Paulo ouvia de um Cristo, ele perseguia as pessoas, entrava nos lares e açoitava essas pessoas, as prendiam. Porque começaram a pregar o evangelho de um tal de Jesus Cristo, que ele não acreditava dessa forma. Mas ao caminho de Damasco, o próprio Cristo se apresenta para Saulo de Tarso e diz, olha, eu sou aquele que você me persegue. E agora, a palavra de Deus diz que, lá no capítulo ainda 7, 8 e 9 de Atos, que quando Paulo aceita realmente o chamado, Ananias, o profeta de Deus, vai até onde estava Saulo, numa rua chamada Direita, e ele diz, olha, é necessário que você seja batizado. Antes de Paulo se tornar quem se tornou, ele só inicia o ministério depois de um ato, e esse ato era o batismo dele. Antes disso, Paulo não recebeu o poder do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Então Ananias vai até ele, ora com ele, batiza, e agora por 12 anos, não é algo assim que aconteceu num capítulo e no próximo capítulo ele já saiu pregando e evangelizando. Não, Paulo ele tinha dificuldade com os próprios discípulos de Cristo. Porque eles olhavam para ele e falavam, mas como esse homem está convertido? Eles tinham dificuldade de acreditar quem era ele e agora quem é ele depois do encontro com Cristo. E a mensagem dessa noite é justamente isso. Como as pessoas mudam de vida, de estilo de vida, de comportamento, quando realmente, de fato, genuinamente encontram a Jesus. O fato de irmos até Cristo, eu posso ir da forma que eu estou, da forma que você está, se eu estou levando uma vida muito distante de Deus, mas a partir do momento que eu me coloco à disposição do Espírito Santo para uma mudança de vida, se eu realmente estiver com o coração aberto,
Deus tem poder para nos mudar. E quantas são as pessoas que a gente encontra pela vida e diz como ele está mudado, o que aconteceu? O evangelho genuíno entrou na vida dessa pessoa. E a sua forma de falar, de se vestir, de se comportar, de se relacionar, mudou porque Cristo agora, de fato, vive juntamente com essa pessoa. Capítulo 16, no verso 6, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Bom, primeira coisa, Paulo altera as suas atitudes, as suas escolhas, o Espírito Santo intervia. Paulo, não é para aí que você deve ir. E ele ouvia a voz do Espírito Santo e ele mudava o seu rumo. Então, para nós cristãos, quando estamos suscetíveis ao Espírito Santo, devemos aprender a ouvir aquilo que ele tem nos a dizer. Paulo tinha no coração ir para uma cidade, para outra, mas o Espírito o impedia. E ele não lutava contra o Espírito, ele apenas obedecia. E aí no verso 7 diz: E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o que de novo? Os impediu. Então Paulo ele acaba indo para Macedônia, isso está a partir do verso 11. E aí ele conhece uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher que ouvia de Deus e era fiel a ele. E Paulo ali já no verso 15 diz: Tendo sido batizada, Lídia, ela nos convidou dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então agora Paulo e Silas estão sendo hospedados na casa dessa irmã, Lídia, que aceitou o evangelho e ali foi batizada. Mas eles andando pela cidade, havia uma mulher que tinha um espírito ruim, mas ela era serva, ela é uma escrava. E ela tinha alguém que pagava pelos seus serviços. E como ela era tomada pelo espírito da parte do inimigo de Deus, ela fazia adivinhações. Isso era lucrativo para o seu senhor. Mas ela seguia Paulo, e olha só que interessante, no verso 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça principal e diante das autoridades, levando-os aos magistrados, disseram: Esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Paulo era judeu, mas ele tinha cidadania romana. E eles não sabiam dessa informação. Isso vai ser importante para Paulo. Mas Paulo, quando ele repreende o espírito sai dessa mulher, agora ela deixou de fazer as desviações. E aqueles que eram dono dessa mulher, dessa escrava, se queixaram de Paulo e Silas. E agora, olha o verso 22, a multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Sabe, a vida de Paulo é marcada por alguns momentos onde a palavra de Deus traz Paulo sendo apedrejado. E nesse episódio que ele é apedrejado, foi tido como morto. Eles levaram para fora dos portões da cidade do muro e ali o deixaram. Mas Paulo não havia morrido. Tamanha era a transformação na vida de Paulo que ele lutava pelo evangelho e ele pregava. Agora a pergunta é: você imagina eu chegar aqui na igreja central nessa noite e no final do culto eu ser açoitado, apedrejado e vocês me jogarem para fora da igreja? Você acha que eu voltaria a pregar nessa igreja? Paulo voltaria. Porque Paulo, a partir de alguns momentos, ele começa a passar por prisões. Quando você lê o livro de Atos e toda a trajetória de Paulo, as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, você percebe que ele está preso. As cartas dele, a maioria, são escritas de momentos que ele está em prisão. E Paulo também, ele é açoitado. E ele diz: olha, eu fui açoitado por 3 vezes pelos judeus. Então foi uma vida muito difícil para Paulo. Aí eu fico me questionando: puxa vida, a nossa vida aparentemente é tão mais fácil do que a de Paulo. É tão mais simples seguir a Jesus nos dias de hoje. E esse homem demonstra que ele pagava com a própria vida, com o próprio sofrimento, porque ele entendeu a importância de Cristo na sua vida. E a entrega dele é tão genuína que Paulo agora e Silas, eles estão presos no capítulo 16. Mas Deus é fantástico, porque é na prisão que Paulo e Silas, e aí, olha que interessante, vamos no versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão.
O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Se queixando da prisão? Orando e cantando. Como a gente se queixa em alguns momentos da vida. Puxa vida. Onde está Deus? Não está dando certo a minha vida? E a gente questiona por coisas tão pequenas esse Deus. As dificuldades do dia a dia, uma enfermidade que nos visita, um boleto a ser pago, um trabalho que você perdeu, e muitos se desviam do caminho do Senhor e dizem, olha, eu tento ser fiel, mas não dá, eu preciso fazer diferente, porque parece que Deus não me ouve. E a gente se queixa tanto, mas Paulo e Silas, no momento desse, depois de serem açoitados, eles estão cantando e louvando ao Senhor, porque eles tinham um propósito de levar o Evangelho adiante. E aí, olha como o texto continua. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, não somente a deles, mas de todos. Deus manda um anjo para chacoalhar essa prisão. E todos que estavam ali foram soltos das suas correntes, da sua prisão. O carcereiro, agora numa atitude de desespero, porque ele era o responsável por esses presos, principalmente de Paulo e Silas, o verso 27 diz, e o carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem todos fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, nós estamos aqui. Ninguém saiu da prisão. E agora a pergunta do carcereiro, olha o verso 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo para ser salvo? E agora o 31 diz, ele respondeu, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua causa. Aí a pergunta é, basta crer? Como que você responde isso agora? Basta somente crer? Para ser salvo eu e minha casa, é o que o texto está dizendo. Se eu lesse somente esse trecho do texto, e agora você precisa entender uma coisa. Dentro dessa série você tem que assistir o Salvação pela Graça, que o pastor Danilson trouxe. Porque em uma frase apenas, se você crê pela fé que você é salvo por Cristo Jesus, basta crer. Porque salvação é algo que o céu te ofertou, não é algo que você alcança pelo seu mérito. Nem pelos teus esforços, nem pela tua força. Isso é graça. É algo que Deus fez. É algo que Ele nos deu. Olha, aqui está a salvação. O céu se moveu. O Cristo se encarnou. Ele disse, eu tenho salvação para você. Eu lhe dou. Então, pela fé, e cremos assim. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E não por obras para que ninguém se glorie, diz o texto de Efésios. Mas se eu creio, haverá mudança como na vida de Paulo. A expressão das obras virão naturalmente porque eu aceitei a salvação em Cristo Jesus. E agora naturalmente a minha vida vai se transformando porque eu sou obediente àquilo que Deus pede na sua palavra. A regra de fé está aqui. E era o que Paulo estava fazendo. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas. Em seguida, todos eles foram o quê? Batizados. Aí eu pergunto, basta crer? Por que Paulo e Silas então batizou todos da casa do carcereiro e sua família? Porque quando eu aceito a Cristo Jesus, o ato que vai selar e identificar que realmente eu aceitei viver uma vida com Cristo, isso é selado através do batismo. Não é o batismo que me salva. Quem me salva é Cristo. Quem me salva é Deus. É a graça. Mas eu tenho que me posicionar diante das pessoas e do céu para dizer assim, eu aceito isso para a minha vida. E então, para entender isso melhor, a nossa ficha batismal faz a segunda pergunta. Aceita o ensinamento bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado? Eu deixei um sim ali.
Porque se eu disser, eu amo a Deus, mas não quero ser batizado, não dá certo. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Porque em todas as ocasiões onde o Evangelho foi anunciado, Jesus deixa em capítulo 28 de Mateus, olha, vocês vão agora e ensinem as pessoas tudo aquilo que eu vos ensinei e vão batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então em Marcos 16, ele vai dizer o seguinte, vão e anunciem o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Ou seja, a demonstração pública diante das pessoas e do céu é o batismo. Mas por que o batismo é importante e por que nós cremos no batismo por imersão? Você dizer assim, o batismo é por imersão é algo redundante, porque a palavra batismo ela significa cobrir com água, submergir. A ideia do batismo, no grego, ela também traz assim, é como se um navio estivesse se afundando na água. Ou você pegar uma roupa e colocar na tinta para tingí-la, afundá-la mesmo. Então, o batismo, ele deve ser por imersão. Então, como adventistas do sétimo dia, nós cremos que o batismo genuíno é por imersão. Agora, tem uma coisa muito importante a entender. Paulo, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a graça, é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem vida eterna? Ainda tem. De que forma? Em Cristo Jesus. Então o céu olha para nós nessa noite e diz assim, sabe, pastor Walter, se você realmente me aceitar, eu morro no seu lugar, para que você não morra. Então eu substituo a sua morte. A morte de Cristo é substitutiva. Quem deveria pagar o preço, o salário do pecado, com a morte, somos nós. Nós somos os pecadores. Mas o céu diz, não, eu pago o seu pecado, mas você me aceita na cruz, que eu morri por você. Porque a pergunta é, se você diz que aceita Cristo Jesus como seu Salvador, então você deve aceitar que Cristo morreu por você e derramou o sangue por você. Então, o batismo de Cristo, ele diz, olha, é necessário que eu seja batizado, João. João disse, olha, mas eu venho até ti, o senhor vem até mim, eu que devo ser batizado. Mas Jesus falou, olha, é necessário que se cumpra a promessa. Havia uma promessa no livro de Daniel que dizia, olha, até o ungido, Cristo seria ungido no seu batismo. Então, Cristo ele não tem pecado para que ele seja anulado através do batismo. Mas ele nos deixa o exemplo. Agora, a morte e a ressurreição de Cristo, ela é muito importante para nós cristãos. Bom, de que forma eu, Marcos, participo e aceito que Cristo morreu no meu lugar e que ele ressuscitou para ser o mediador dos meus pecados? Primeiro João vai dizer que nós temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, verso 5, ele diz assim, entre Deus e os homens há somente um mediador, Cristo Jesus. Então, de que forma eu aceito que Cristo Jesus morreu e ressuscitou por mim na minha vida? Muito bem. Convido você a abrir em Romanos no capítulo 6. Romanos no capítulo 6. A partir do versículo 3. Nós vamos ler o seguinte. Ou vocês, Igreja Central de Maringá, não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer
outra vez, e a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. De forma bem singela, fácil de entender. Quando eu aceito a Cristo Jesus, que ele morreu no meu lugar, o céu está dizendo, eu morri no seu lugar, então você não precisa morrer. Mas simbolicamente você precisa participar da minha morte e da minha ressurreição. E isso nós fazemos através do batismo. É por isso que tem que ser imerso na água, porque Cristo desceu à sepultura. Jesus dizia, vai chegar um dia que eu preciso ir para o seio da terra. Os discípulos não entendiam, ele dizia, eu vou ficar 3 dias ali, sepultado. E depois eu voltaria. Jesus tomaria a sua vida de volta. Mas então, simbolicamente, nós morremos com Cristo nas águas. Aqui está um tanque batismal. E quando descemos a água, somos sepultados com Cristo. E quando saímos da água, assim como Cristo ressuscitou, saímos em novidade de vida. Então, batismo não é algo que a igreja faz porque é uma festa bonita. Eu dei estudo para uma senhora bem importante da cidade. A personal trainer dela é adventista, de um grupo muito forte aqui de Maringá. E no primeiro estudo ela me disse assim, olha, eu vou estudar a Bíblia, mas não venha com coisa de batismo, e não é necessário batizar. Eu falei, não é necessário batizar? Não. Eu falei, então o primeiro estudo nosso vai ser sobre o batismo. Já vamos entrar com o batismo. Geralmente ele é no meio, um pouco para o final, para a pessoa. Eu falei, não, vamos estudar sobre o batismo para ver se há uma necessidade ou não de batizarmos. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, claro que é necessário ser batizado. Não é um capricho da igreja. É uma ordem expressa de Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que se entregou no seu lugar, está dizendo, participe da minha morte e ressurreição, dessas águas. Viva uma vida nova. Olha o que Paulo passou na sua vida. Aquele homem que perseguia cristãos, agora ele está sendo perseguido, porque ele era um homem fiel. Perseguido por romanos, perseguido por judeus, perseguido por todos. Mas se manteve firme. Debaixo de açoite, de prisão. Paulo foi picado por uma serpente, quase morreu, mas não morreu. 3 naufrágios. Pregando o evangelho. Olha só, ele pegava navios, ele ia a cavalo, ele ia de a pé. Hoje nós temos tanta facilidade de levar o evangelho, querido amigo. Então, a conversão, ela é expressa nas nossas atitudes, a aceitação desse Cristo Jesus. Não é por essas coisas que eu faço que eu sou salvo, é porque eu fui salvo, eu farei essas coisas, porque eu amo tanto a Deus que entregou a vida por mim, que eu não tenho como não participar do evangelho dessa forma, de forma ativa e não passiva. Igreja boa que se não tivesse nem banco para a gente não sentar e se acomodar nela. Era bom se a gente tivesse tudo em pé já para sair daqui louco para pregar o evangelho. Seria perfeito. Mas claro, vamos dar conforto aos irmãos. Mas igreja ela é somente é uma base militar onde a gente olha para as estratégias e a gente vai lá fora salvar o mundo. É para isso que a igreja existe. É para isso que eu aceito a Cristo. Há quase 2 anos atrás, eu sempre fico em pé ali. Como sou evangelista da igreja, eu fico ali atrás. E vou olhando para as pessoas, olha, aquele eu não conheço, esse eu não conheço. Olá, boa noite, tudo bem e tal. E um dia eu sentei ali no último banco e olhei para o lado, tinha um jovem. Um bom bigode, assim. Aquele bigode de 17 anos, violento. E eu falei, você está bem? Está sozinho aí? Não, minha família está aí e tal, que eu cheguei agora e sentou ali atrás comigo. Você quer uma Bíblia alguma coisa? Não, está tranquilo. E esse jovem chamava-se Gabriel. Vem cá, Gabriel, vem aqui. Eu falei para ele que ia chamar ele. Não presta atenção no bigode dele. É o que ele fez hoje. E o Gabriel, essa bênção aqui, puxa, que jovem educado. Eu gosto tanto de gente educada, gente. Esse menino aqui, bem, Gabriel. E aí o Gabriel falou assim, não, minha família está aí. Eu falei, quem será a família do Gabriel? Foi assim ou não foi, Gabriel? Beleza. Quando acabou o culto, veio uma jovem atrás de mim. Cadê a jovem? Vem aqui. Vem, Fran. A Fran chega até mim e fala assim, Marcos do céu, tem uma família aí
que é muito amiga minha, e eu não vejo outra pessoa para estudar a Bíblia que não seja você. Eu falei, é mesmo, Fran? Me apresenta para a família. E aí está a Fran e o Nelson. Quando eu cheguei lá fora, quem estava na família? O meu amigo já. Por isso que é bom a gente cumprimentar as pessoas lá. E eu estava do lado dele, imagina se eu não tivesse nem olhado para o Gabriel. E eu falei, que benção. Aí estava a família do Gabriel. Família do Gabriel. Vem, Bia. Vem, Guilherme. E aí está a irmã do Gabriel. E aí está o esposo da mãe do Gabriel. Da Bia. Guilherme, essa bênção aqui também. Gente, há quase 2 anos, toda sexta-feira, a gente vai lá na casa deles para estudar a Bíblia. Na dinâmica de médico, esse aqui está estudando para ser médico. A Bia disse que também. E o Guilherme já é médico. Então, às vezes, tem plantões. Então, essa sexta não dava, vamos para outra. Por isso que a gente está aí esse tempo. Estudamos todo ouvindo a voz de Deus, pelo menos uns 30 temas. Depois estudamos o livro de Daniel. Uma bênção. E a Fran firme aí, porque elas trabalham junto. Agora está faltando uma pessoa aqui, claro. Mas sabe por que foi bom estudar com eles? Porque tem pizza, tem doce. Não é por isso não. Mas eles me acolheram tão bem lá e a gente se tornou tão assim amigos. E foi uma benção e conhecer essa família, não é, Guilherme? E agora faz 2 sextas que a gente acabou. Eu vou ter que inventar uns temática nova aí. Eles já devem estar com saudade de mim. Então, assim, é um período muito gostoso. E aí, chegou há um mês atrás, a Andréia falou, olha, eu não posso mais adiar. E cadê a Andréia, pastor Denilson e a Andréia? E a Andréia, ela disse, eu não posso mais adiar. Está me incomodando, está me incomodando, está me incomodando. A Andréia, ela já participou do Coral Jovem da igreja há um tempo atrás. Ela já esteve por aqui. E aí está a Andréia. Então hoje, a Andréia, ela está dizendo assim para Jesus, Jesus, eu aceito você como meu Salvador. Então essa família abençoada, e ela tem sido acolhida, porque ela já tinha muitas amizades aqui na igreja. Mas a Andréia, ela me disse assim, e agora eu vou revelar uma coisa para você, Ivone, sem você saber. Eu queria tanto que meus amigos cantassem no meu batismo. E eu disse assim, eu precisava ver como é que vai ser o louvor, isso e aquilo. Mas Deus prepara as coisas tão bem, Andréia, que eu tive uma surpresa hoje. E eu quero convidar essa turma do Encontro de Casais. E eles têm para você, Andréia, uma homenagem também. E aquele pedido que você me fez, eu não precisei nem... Deus mandou já. Então foi muito gostoso ver a mensagem da Ivone agora há pouco, dizendo que vocês cantariam. Eu falei, nossa, é tudo que a Andréia pediu. Né? Está feliz, Andréia? Então a gente vai ouvir a música de homenagem e vocês ficam aqui comigo, tá, Gabriel?
Louvado seja Deus pela entrega da Andréia. Eu vou pedir esse povo bonito que se assente. Pode ser sentado do lado que você está aí mesmo. E eu sei que a Andréia tem parentes aqui, né? Queria os parentes da Andréia. Dá um aceno para o pastor aqui. Que bom, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês conosco. Esse é um momento especial na vida de uma pessoa. Sabe, não há nada de especial nessa água. Não há nada de especial no pastor que estará batizando. Mas há muita coisa especial no Deus que chamou a entrega completa através do batismo. Esse Deus que derrama o Espírito Santo para que a gente continue fazendo a sua vontade. Batismo é uma demonstração pública de amor por um Deus que demonstrou na cruz o quanto ama o ser humano. Andréia, ela fez a profissão de fé agora há pouco com alguns líderes. E eu pergunto a esta igreja, há um apoio para que a Andréia seja aceita como membro e seja batizada hoje? Olha aí, Andréia. Que Deus possa te abençoar. Se você está feliz com isso, agora levante as duas mãos dizendo sim. Isso. Querido Deus, grande Pai, obrigado porque Tua palavra nos ensina a Te seguir. E ao sermos, ó Pai, Seus filhos e discípulos, somos chamados a descer as águas do batismo. Obrigado pelo testemunho que hoje a Andréia dá publicamente de que Te ama e quer viver contigo na eternidade. De acordo com o desejo que ela tem no seu coração, seguindo a ordem de Jesus, o nosso Mestre, como ministro do Santo Evangelho, eu tenho a alegria de batizar a Andréia. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.